Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Símbolos e Futebol. E vamos comentar mais um jogo do São Paulo, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Botafogo 2, São Paulo também 2, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Bom, eu queria primeiro exaltar a partida do Rafael. Que partidaça! Cada defesaça que o Rafael fez. E não é a primeira vez que o Rafael salva o São Paulo. Eu acho, talvez seja um pouquinho tarde falar isso já, eu acho que muita gente já reconheceu isso, mas depois de muito tempo, desde que o Rogério Ceni se aposentou, a gente pode falar que o São Paulo, enfim, tem um goleiro. Porque vocês sabem muito bem o perrengue que o time passou depois que o Rogério se aposentou. O perrengue que o time passou para achar um bom goleiro. E finalmente veio o Rafael, que evoluiu bastante nesses últimos jogos. Então, assim, para mim, o Rafael é o nome da partida. Apesar de que o Ferreirinha também jogou muito bem. De novo, o Ferreirinha faz mais uma boa partida. E é aquilo que eu comentei em outros vídeos. O Ferreirinha, ele veio evoluindo aos poucos, de forma gradual, já tem aí uns 5 jogos. E agora que a gente está vendo ele realmente surtindo efeito, dando frutos. Apesar de que quando contra o Cruzeiro não foi lá aquelas coisas, mas tudo bem, isso faz parte do futebol. O problema é quando o jogador é muito irregular, ou quando é muito ruim e só faz partidas ruins, como é o caso do Luciano. Que, desculpa, gente. Ah, ele ganhou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, beleza. Mas agora ele não está ajudando em mais nada. Ele não está ajudando em nada. É impressionante que quando ele entrou, ele e o André Silva, quando eles começaram a fazer a dupla de ataque, depois que o Luciano entrou, o São Paulo parou. O São Paulo atacou pouquíssimas vezes. É impressionante como que o time fica mais letárgico, mais parado ainda com o Luciano em campo. É a minha visão, pelo menos. Quando o Luciano não está em campo, o São Paulo ele é muito mais solto. Quando o Luciano está em campo, o time fica travado. E falando em André Silva, apesar dele ter sido o autor de um dos gols, e ele ter feito ali uma ou outra jogada interessante, mas é nítido que a camisa do São Paulo não é para ele. A camisa do São Paulo pesa muito para o André Silva. O André Silva não é atacante, nem mesmo reserva à altura do São Paulo. O cara, ele me perde gols assim que, desculpa, não era para perder. Ah, mas ele fez o gol e o Caleri, que não sei o que. Tudo bem, o Caleri tá numa fase horrível e, pô, que azar também, né? Lesionado agora. Mas o André Silva, gente, ele faz um gol ou outro e a galera já acha que ele é titular absoluto, que ele é muito bom, quando na verdade não é bem assim. Eu falei do Rafael, né, que a gente tava demorando para achar um goleiro e finalmente achamos. O André Silva, gente, ele é basicamente o Denis. Lembram do Denis? Em 2016, eu acho que todo mundo lembra, todo São Paulino lembra. O Denis, gente, ele jogava mal, regularmente. Cometia, assim, umas burradas impressionantes. Mas tinha vez ou outra que o cara fazia um milagre. O Denis era desse tipo, né? Era 880, ou tava inspiradíssimo e fazia um milagre no jogo, ou, como era a maioria das vezes, estava lá para baixo, desanimado e tomava lá gols bobos, às vezes um frangaço. O André Silva ele é basicamente o Denis, só que no ataque. De vez em quando faz lá uma jogadinha interessante, às vezes sai um gol, mas ele também não produz nada. É a bola que chega, tem que chegar para ele direitinho e ele faz o gol. Ele não procura as jogadas, com raras exceções. Mas ele e o Luciano no time, principalmente o Luciano, é de doer. É impressionante como que o São Paulo morre com o Luciano em campo e principalmente quando está fazendo dupla
com o André Silva. E aqui também vai na conta, é claro, do nosso amado e respeitado professor Zubeldia. A pergunta é: você tem o Rian no banco, ou Ryan, até hoje eu não sei qual é o correto, mas enfim, vocês sabem de quem eu tô falando. Tem o Rian no banco e o Lucas Ferreira. Ah, o Caleri se lesionou. Quem que eu vou botar? Vou botar o Rian Francisco, dar uma chance pra ele? Não, bota quem? O André Silva. Depois, vou botar o Luciano. Não, não vou botar o Lucas Ferreira, vou botar o Luciano. Cara, não dá pra entender isso. O Lucas Ferreira, que vem feito boas partidas pelo São Paulo, eu até entendi ele começar no banco de reservas. Aquilo era talvez por conta de desgaste físico, né? Não dá para o jogador também ficar jogando 90 minutos seguidos. Ele ainda talvez precisa maturar um pouquinho, apesar de eu achar que ele já está bem maduro para jogar pelo São Paulo, o Lucas Ferreira. Começar no banco de reservas eu até entendo, mas não utilizar ele e utilizar o Luciano é de doer. E não utilizar o Rian Francisco de novo. O que diabos o Rian Francisco está fazendo no São Paulo? Porque ele não é utilizado. Ele não é utilizado. E aqui eu vou jogar no ar. Não tô acusando de nada, não tô querendo levantar nada, mas eu vou deixar no ar pra galera pensar aí. Será que o Zubeldia, ele é tão burro assim, mas tão burro assim, de não utilizar o Rian Francisco por escolha própria? Ou tem maracutaia aí no meio? Sabe, quando você começa a ver umas coisas estranhas, é aquele ditado, tem caroço nesse angu. Então é muito estranho o Rian Francisco não ser utilizado da forma como o Matheus Alves está sendo utilizado e até mesmo o Lucas Ferreira. E o Matheus Alves, apesar de ele não ter feito ótimas partidas, está meio sumido, mas pelo menos está dando chance pro moleque. Só que assim, é um pouco contraditório, né? Não tá dando chance pro Rian, mas tá dando muita chance pro Matheus Alves, sendo que ele às vezes deixa a desejar. E aqui não é para queimar o garoto também, né, gente? O cara tá começando a carreira dele no profissional. Eu acho que o Matheus Alves ele tem muito talento e ainda vai dar muita alegria pro torcedor são paulino. Assim espero. Mas no momento eu acho que o Real Francisco é quem mais está merecendo aí uma chance para jogar 90 minutos, ou boa parte desses 90 minutos. E uma coisa que eu gostei bastante no fim do jogo foi o Alan Franco peitar o Luciano e o André Silva. O Luciano é impressionante, ele só faz burrada, ele atrapalha o time, mas ele reclama de tudo. Assim, nunca a culpa é dele, a culpa é sempre dos outros. Ele não ajuda na marcação. Ah, tudo bem, ele é atacante, mas pô, o time ficou parado. O ataque já não produzia nada, então pelo menos volta, né? Pra ajudar na defesa. Ele e o André Silva, dois pesos mortos, lá no segundo tempo. E o Alan Franco depois foi tirar satisfação com os dois no final do jogo. Foi peitar os caras. E, cara, eu tô com o Alan Franco. Mas é muito importante isso. Tá na hora de peitar o Luciano e o pessoal aí que a gente sabe que tem uma panelinha aí. Então, assim, fiquei bastante contente e satisfeito com essa ousadia aí do Alan Franco, porque, cara, o Luciano, ele é querendo ou não, ele é um jogador aí do São Paulo que tem muita influência, né? Ele, ele sabe, vamos dizer assim, ele sabe conter a coisa na base do grito e da reclamação, ele sabe intimidar. Mas o Alan Franco foi lá e foi tirar satisfação, e tá certo. Luciano e André Silva atrapalharam o time e perderam gols. Perderam gols. A defesa falhou no segundo gol? Falhou. 3 homens lá para marcar o jogador do Botafogo, deixou ele cabecear sozinho, marcou o gol. Beleza, a defesa falhou. Só que assim, o ataque perdeu ali umas 3 chances claras de matar o jogo. Então é um pouco estranho, né? O Luciano fica só reclamando da defesa,
reclamando quando um passe não chega certinho para ele, enfim. Mas eu fiquei bem feliz com o Alan Franco tendo lá e peitar principalmente o Luciano. Peitar o André Silva, beleza, né? Não deve ser tão difícil. Quem é ele na fila do pão? Mas o Luciano já é um pouco mais barra pesada. Mas ele tá certo, tem que peitar mesmo. Falar, meu, tá reclamando do quê? Não faz nada, perde gol, ainda quer tirar satisfação, quer reclamar? Atrapalha o time, deixa o time mais lerdo. Enfim, não tô dizendo que foi esse o tipo de conversa que eles tiveram, não sei, eu não escutei. Mas eu teria falado algo desse tipo. E assim, com todo respeito ao Luciano, porque sim, ele ajudou o São Paulo, eu reconheço isso. O Luciano foi muito bem em 2021, 2023 na Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. O Luciano, ele ajudou o São Paulo. Ele tem lá, escreveu o nome dele na página da história do São Paulo, em uma das páginas da história do São Paulo. Mas eu acho que não tá dando mais. Eu acho que o São Paulo tem que, no mínimo, emprestar o Luciano aí para algum time. E sem contar que o Luciano já tá numa certa idade, né? O elenco do São Paulo é um elenco aí bastante velho. A idade média do elenco do São Paulo é muito alta. Enfim, para encerrar, falar dos lances polêmicos. Parece que o cara. Eu não assisti pelo Premiere, eu escutei pela rádio o jogo. E apesar de ter visto alguns lances posteriormente no YouTube, inclusive o pós-jogo, quando o Alan Franco foi lá encarar o Luciano e o André Silva. E eu também tinha escutado isso pela rádio. Mas na hora dos lances eu não tava vendo, tava escutando pela rádio, mas depois eu fui pesquisar no YouTube e vi o lance do pênalti do Botafogo, que depois o juiz voltou atrás, e o lance do Matheus Alves, né, do impedimento lá no gol do Ferrarese. São dois lances aí, são muito difíceis, né? O pênalti do Botafogo, o juiz pra mim fez muito certo, não foi pênalti aquilo lá. Desculpa, mas não foi pênalti. O jogador do Botafogo já estava arrastando a perna quando teve o contato com o jogador de São Paulo. É nítido, houve até um certo contato ali, mas é nítido assim como que o jogador do Botafogo já foi se jogando, antes mesmo do contato acontecer. Já o gol do Ferrarese, o Matheus Alves, ele realmente não participa e ele tenta sair da bola. Só que aquela história, né? Ele tá lá no meio e pode atrapalhar um pouco, querendo ou não, confunde, né, a visão do goleiro, a visão dos zagueiros. Enfim, acho que foram lances, principalmente esse do pênalti não foi interpretativo, mas esse aí foi mais interpretativo e eu entendo a, a posição do árbitro. Mas eu ia falar do Premier, teve um comentarista ali que o cara tava falou que nem precisava ir no VAR, que foi pênalti claro, que nossa senhora, meu Deus, fala, pelo amor de Deus, hein? Esse aí entende bastante de futebol. Mas tudo bem, né? Isso aí é só pra. Quis comentar só por comentar. Acho que não tem mais muito o que falar, pessoal. É mais sobre isso que eu queria dizer. Então é isso. Mais um empate. O quarto empate seguido. O São Paulo, então, está sem vencer neste Campeonato Brasileiro de 2025. E, por outro lado, eu acho que vale a pena a gente olhar o copo meio cheio. Também não tem nenhuma derrota. Né? Tá invicto, de certa forma aí. E torcer para que venha a vitória em primeiro lugar e não a derrota. Mas é isso, pessoal. Valeu pela atenção. Não esquece de deixar o like, por favor. Se inscrever no canal, isso ajuda muito. E até a próxima. Valeu, falou!